Hoje, dia 23 de abril, completa-se um mês do nosso isolamento social por conta da pandemia de coronavírus. E no projeto Ararenses no Mundo, a gente traz 3 ararenses que estão na Irlanda. Um casal, o Ronaldo e a Natália Bueno, e também a Gislaine Custódio. Roda aí. Olá pessoal, meu nome é Gislaine, eu estou falando com vocês aqui da Irlanda. Moro aqui na Irlanda já há 2 anos com meu esposo e minha filha. Moramos aqui na região de Dublin. Nós estamos aqui em quarentena já há 1 mês e 1 semana e vou falar para vocês qual que é a situação aqui do país. São 13 mil infectados, 490 mortos e 5 mil recuperados. É um número relativamente razoável. O país é um país que tem 5 milhões de habitantes, mas o pessoal tem seguido à risca aqui, o pessoal não tem saído de casa, mesmo porque as lojas estão todas fechadas, os comércios estão fechados, com exceção de farmácias e mercados. Temos uma restrição de distância, não podemos andar ou dirigir por mais de 2 quilômetros da nossa casa. As pessoas que estão trabalhando ainda, que são empresas que produzem remédio, empresas de alimentações ou empresas de dados, essas empresas fornecem aos seus funcionários uma carta os habilitando a trabalhar nessa quarentena. Eu sou da área de TI, trabalho num grande data center aqui e eu tenho essa carta da empresa porque a empresa que eu trabalho continua trabalhando nessa quarentena. Nós temos também as crianças da escola que elas estão em casa, porém estamos recebendo as matérias online semanalmente e estamos fazendo com as crianças em casa. Nós vamos ficar em quarentena até o dia 5/5 e esse período será reavaliado. Com relação aos mercados, continua a mesma coisa que o Brasil também. Nós temos sim as restrições de pessoas idosas de manhã, à tarde pessoas mais jovens, porém as pessoas estão comprando normalmente, estão indo aos mercados, usando luva, ok, mas estão indo sim aos mercados. Então é isso, o pessoal tem feito os seus exercícios diários aqui nos bairros, tem levado sim os seus filhos para fazer os seus exercícios diários, lógico, com restrições de distância, se precavendo, usando sim o álcool em gel, usando luvas e máscaras, mas o pessoal tem sim saído pelo menos uns 15 minutos diariamente com os seus filhos. E a nossa situação é essa, então, as lojas estão todas paradas, pubs estão parados, os turistas também estão com restrições, os aeroportos estão fechados, alguns estão funcionando, mas com muita restrição. E, pessoal, é isso aí, a nossa situação é essa, e tudo segue, e fiquem com Deus. Oi, eu sou o Ronaldo. E eu sou a Natália. E vamos falar um pouquinho sobre o Covid-19, a nossa experiência, como tem sido, e um pouquinho da Irlanda também, haja vista que a gente mora na Irlanda há 4 anos. Estamos passando férias aqui no Brasil, chegamos no dia 23 de fevereiro, pouco antes de ter o boom da pandemia, né, o que eles chamam de outbreak, e não havia nenhum caso registrado até então no Brasil. O primeiro foi no dia 26, né? Na Irlanda eu creio que o primeiro caso foi no dia 28 de fevereiro. E uma coisa que a gente percebeu, apesar de ainda não ter uma discussão muito grande, né, não estar na mídia de uma maneira muito expressiva, foi quando a gente chegou no aeroporto em Paris, na conexão, e a gente viu muita gente com máscaras, né? E que não é comum, né? A gente viaja com relativa frequência na região e a gente nunca tinha visto algo assim, né? E aí já levantou um alerta pra gente, né? Ficou meio estranho, mas a viagem seguiu normalmente. Enfim, nosso planejamento era para ficar 4 semanas aqui no Brasil. Eu sou um profissional de TI, no qual eu já vim preparado para trabalhar 2 semanas remotamente, então isso já era algo previsto para mim, no caso ter 2 semanas de férias e 2 de trabalho.
E só que na última semana antes do nosso voo de retorno para a Irlanda, nosso voo foi cancelado. Na verdade, teve um cancelamento em massa, né, naquela semana, 90% de redução dos voos na Europa. E só que eu tentei entrar em contato com a companhia aérea por diversas vezes. Ainda não existia o que chamam de full lockdown, né, que é basicamente ter todos os comércios fechados, enfim, né, em nenhum local até então, pelo menos não na Irlanda e não no Brasil. E basicamente depois desse cancelamento, a gente até ficou 3 horas, 4 horas, não conseguia falar com a companhia aérea e eu acabei desistindo. Eu preferi deixar a oportunidade para as pessoas que realmente precisam retornar, já vista que eu tenho uma certa estrutura aqui, né? Estou na casa de familiar, enfim. E assim foi. O voo foi cancelado por 3 vezes já, né? Terceira vez. E vamos ver o que vai acontecer agora, né? Era para ser dia 26 agora, já foi cancelado de novo, enfim. Mas falando um pouquinho da Irlanda, né? A Natália até fez uma colinha com alguns dados básicos, né? Lá tem a Garda, né? Que é a polícia irlandesa. Ela está fazendo um bloqueio, né? Mais rigoroso. Então ela para os moradores, né? As pessoas, e ela pergunta para onde as pessoas estão indo, né? A pessoa tem que justificar, né? E assim, se não for uma justificativa plausível, corre o risco da pessoa pagar até 2.500 euros de multa ou ir preso com até 6 meses de prisão. Nós não ouvimos, né, nenhum caso sobre isso de pessoas que sofreram a penalidade, né? Não ficamos sabendo, mas sempre tem que ter uma medida mais rígida, né, para as pessoas levarem mais a sério. Lá os números estão aumentando. Atualmente lá tem 15.600 casos, com 687 mortes, e assim, o governo está ajudando as pessoas que perderam o emprego, né, o seu emprego, e para estudantes que trabalham meio período, né, que lá tem o part-time, né? Os estudantes têm direito a trabalhar 20 horas semanais em período letivo e 40 horas no período de férias, né? Isso, e aí estão recebendo 350 euros por semana, né? Então é uma ajuda muito boa, né? Que eles estão tendo para poder ficar em casa, né? E daí, por exemplo, lá eles fazem muito exercício, não que aqui não façam, né? Mas lá eles têm o hábito de fazer exercício, então o governo pede para as pessoas que saiam de casa para fazer corridas ou algo desse tipo, para que seja num raio de até 2 quilômetros da sua casa. Então, assim, tem que ter a conscientização, né, de todo mundo. Mas eu acredito que lá eles estão pegando um pouquinho mais pesado que aqui. Sim, né? Sim. E a população tem mais consciência coletiva, né? Então, acho que isso ajuda bastante, apesar de que no início, acompanhando pelas comunidades no Facebook, eu vejo que que tinha fotos, enfim, pessoas, né, ainda em fila de... aglomerado, assim, preocupação, né? Levou pelo menos aí 1 a 2 semanas após a declaração legal do full lockdown para que o pessoal realmente adotasse a prática, né? E agora, aparentemente, apesar da gente não estar fisicamente na Irlanda, a grande maioria da população adotou o full lockdown, e nos pontos estratégicos em cada cidade tem a polícia, que é conhecida como Garda, fazendo esses checkpoints que a Natália mencionou. Então, dia 5 de maio é previsto o retorno das atividades regulares, né, acabar com o full lockdown de maneira... como fala? Progressiva? Exato, né? Tipo, não vai ser algo assim, agora abre e volta tudo ao normal, né? Eles vão fazer isso talvez de maneira devagar, com algumas medidas, luva, sim. Né? Mas pode ser que eles estendam também. Eu não ouvi nada a respeito, não, né? Então, e o nosso retorno possivelmente vai ser depois dessa data. Acho que é isso. É melhor ficar aqui, né? Perto da família. Mesmo Apesar de não ter contato, a gente né? tem a família e não tá vendo, né, as pessoas direito, porque a gente tá respeitando o isolamento também.
Então é isso, apesar de perto, a gente também sente que está Continua longe. longe.